Dioguinho, estamos aqui de novo. Então, como é que foi a primeira vez que fizeste o amor com a Carla? Isto se já fizeste. Olha, posso dizer que, sem também comprometer a privacidade da Carla, Claro, claro, obviamente. que é bastante intenso pela parte da conexão que nós criamos um com o outro. É agradável poderes, como tu sabes, é agradável poder estar com alguém que amas e Uhum. intenso é o que eu te posso dizer para já. Foi muito intenso, Foi pelo que bastante. eu percebo, pela tua expressão facial. E ao Acho que mesmo teve tempo, assim uma intensidade, assim, o olhinho continua a brilhar. Gosto muito desta expressão porque é isso que eu vejo em ti. Achas que para ti é mais importante o beijo ou o sexo? Eu já explico o porquê desta pergunta. o sexo. O sexo para ti é mais importante. Achas que sem beijo há sexo? Sem beijo não há sexo. Tem que haver. Porquê? Olha, porque o beijo também é uma grande conexão que há com a pessoa e acaba por estimular, dar uma atração ainda maior para estarmos com a pessoa. Mas a verdade é que também, se não havendo a parte física, é Nada acontece. nada. Eu sou da opinião que se o beijo não acontece, depois o resto já não flui. Eu sou uma pessoa que acho que o beijo é muito importante. E às vezes as pessoas não percebem isso. Para mim o beijo é onde começa tudo. Porque é aquela intensidade, é aquela vontade de estar. Se não há o beijo, se não há o carinho, pode haver o carinho, mas o beijo é que vai dar aquele up para tu teres aquela vontade. É o que eu acho. Portanto, eu sei que vocês homens não são tão emocionais, são mais racionais e são muito mais carnais do que a mulher. Se bem que hoje em dia eu acho que as coisas já se estão a inverter um bocadinho e a mulher já se envolve, isto vai ser polémico outra vez. Eu acho que a minha geração, ou pelo menos antigamente, não é que eu seja muito velha, atenção, gente. Mas acho que nós só íamos para a cama, vamos falar nos termos utilizados hoje, só iam para a cama se sentissem alguma coisa. Enquanto o homem não, bastava ser carnal, ter a chamada sentirem tesão e sentirem vontade. Nós mulheres, pelo menos eu falo por mim, não, tem que haver mais que isso. Hoje em dia eu acho que as coisas já não são bem assim, a mulher já vai para a cama um bocadinho de ânimo leve. O que é que tu achas sobre isto? Mas sabes o porquê disso ter mudado? Na minha ótica, eh, antigamente a mulher tinha na mesma os mesmos desejos, se calhar, do que hoje. A única diferença é que a aldeia era pequenina, por exemplo, vivia numa aldeia, e se a mulher tivesse com um homem, se tivesse com outro, ou a facilidade com que tivesse com esse homem, sem, se calhar antes do casamento, era falada, não havia redes sociais, mas era falada por toda a aldeia e se calhar aldeias arredores. E na altura era mal visto. Hoje em dia começou-se a banalizar tanto o sexo, tanto para o homem como para a mulher, e a mulher sente maior liberdade em poder fazer o que quiser, se apetecer, quer e querer estar com a pessoa, está sem dever nada a ninguém. E depois caímos no 880. Exatamente, concordo contigo. Então deveria ter aqui um meio termo que em certas alturas da vida se calhar faz todo o sentido para te se conhecerem, para te estarem. Não quer dizer que seja 100% errado, mas depois vão chegar a um ponto de perceber: "Epá, isto não me diz nada, isto não me acrescenta nada, continuo a estar com uma pessoa e afinal entreguei e percebem, ok, e se eu fizer diferente, em vez de entregar a última parte, que é a parte mais importante, se não é a pessoa certa, então se calhar já decidi que não vou continuar a perder o tempo com esta pessoa." Mas isso também vem com maturidade. Diogo, como é que foi? Tiveste imenso tempo sem sexo, não é? Aliás, foi uma das situações que foi bastante falada em relação à tua pessoa. Era o teu segredo, Era o meu certo? segredo. Como é que foi entrares com um segredo desses e, acima de tudo, como é que é aguentar esse teu desejo sexual? Porque o homem tem muito desejo sexual. Não vou dizer que tem mais que a mulher, porque eu acho que é igual. Mas penso que será mais difícil para um homem aguentar do que uma mulher. Como é que foi viver? Como é que tu sentiste isso realmente? Se é mais difícil ou não que uma mulher, não consigo. Claro, Não consigo obviamente. dizer. Mas a nível pessoal, sentes. Até à fase de adaptação com o corpo, eu fui estudar muito sobre isso. Então, até o corpo se adaptar, eu tive algumas dores. Eu tinha receio que estas dores, eu comecei a estudar, eu disse, mas isto aqui, para ter as dores, não é suposto, não é normal, não é? Como é que. Até que fui percebendo que o próprio corpo depois começa a eliminar a produção de espermatozoides em excesso, a haver reabsorção e até a haver a poluição noturna, que é os tais chamados os sonhos molhados, em que acaba por haver a libertação em excesso. Não há qualquer contacto físico connosco, mas ao fim, de se calhar, de 3, 4 meses,
acontece. E tu ficas todo contente. Obrigado. Porque é uma libertação do corpo natural e ao mesmo tempo não te estás a comprometer. Um, mas depois habituas-te ao ponto acaba por ser um desafio pessoal tal como quando estamos a fazer uma dieta, nós vamos a um restaurante e conseguimos resistir à comida, e agora pode parecer parvo esta analogia, mas se calhar quando nós queremos algo diferente nas relações, em vez de continuarmos a ir pela parte mais fácil, que é envolvermos sexualmente com a pessoa e depois logo ver se dá para namorar, não, eu vejo se dá para namorar, não dá, então não vou envolver sexualmente com essa pessoa. E às vezes diziam assim, mas como é que tu em tão pouco tempo conseguiste ver que não dava, mas nem sabes se a parte física é boa? Até pode ser, mas não vai ser o suficiente para manter uma Exato, falta um relação. bocadinho mais, não é só sexo. O sexo é muito importante, é Claro das que é. coisas mais importantes, mas de facto tem que haver um bocadinho mais que isso. Isto é muito engraçado, porque às vezes perguntam-me como é que eu consigo resistir tanto. Eu trabalho com muito homem bonito. É muito fácil, vai mesmo de encontrar aquilo que tu dizes, porque eu trabalho com tanta gente que é preciso haver um diferenciador para a pessoa chamar a atenção, senão esta é mais uma cara bonita. Não te vai acrescentar. O intelecto é muito mais importante, ou melhor, o conjunto, mas o intelecto e a forma como sou tratada acaba por pesar mais do que se uma pessoa é bonita ou não. Para mim pesa. A forma como sou tratada é que vai ditar se eu quero estar com uma pessoa ou não. Claro que às vezes também podemos ser iludidos e a pessoa não ser o que parece, mas isso também faz parte de uma aprendizagem. Diogo, Desculpa só acrescentar, diz. tinha muitas mensagens de abordagens de pessoas, sim. por exemplo, nas redes sociais, no Instagram, em que era, olha, para mim que fisicamente vais ficar super fascinado. Estou a ser um bocado soft nas mensagens, mas eram mais agressivas as mensagens, digamos assim, mais diretas. E eu pensava assim, se a pessoa, a única coisa que me tem para dar é a parte física, aquilo que nós estamos a falar, estamos a tentar promover-nos. Eu estou a tentar conquistar com claro as que minhas sim. mais-valias. E se a única mais-valia que ela tem para dar é isso, então é muito redutor, está-se a reduzir demasiado àquilo. E já me disse tu que precisava de saber. Ou seja, sentes que um bocadinho as pessoas às vezes vivem tanto de imagem e acham que só a imagem é importante, que acabam por ser um bocadinho limitadas a nível intelectual e até a nível daquilo que nos podem oferecer em termos de afetividade. Claro. É um bocado por aí. Depois fica essa falta monstruosa, que depois só a parte Parece sexual que há não. um vazio, É um porque vazio precisamos de muito mais do que a parte sexual, embora seja importante. Tenho aqui uma curiosidade. Já alguma vez, esta vai ser polémica também, eu hoje estou assim, estou naqueles dias, talvez por ser o primeiro episódio, embora seja a segunda Muito parte do nosso obrigado primeiro pela parte que me episódio, toca. Obrigado. estás a ficar aflita. Festa de máscaras, não estamos a falar do carnaval, obviamente. Já alguma vez participaste? Nunca fui, confesso que já tive curiosidade e chegou a uma altura que depois deixou de fazer sentido na minha vida. Porquê? Por aquilo, principalmente nesta fase da minha vida. Se houve oportunidade, houve, mas ao mesmo tempo se calhar tinha algum receio de que não fosse o meu ambiente, podia... Perder-te? Podias perder um bocado a tua essência? Sim. Achas que isso poderia influenciar de alguma forma? Sim, então acabei por por exemplo, nunca ir. Ou seja, tinhas alguma curiosidade, mas ao mesmo tempo tinhas algum receio que isso pudesse tirar um bocadinho a tua essência. Certo. O nosso mundo é um bocadinho complicado, eu digo o nosso mundo porque trabalhamos muito com exposição. Alguma vez sentiste que as pessoas se aproximavam de ti com segundas intenções? A níveis físicos, a níveis monetários, a níveis de... Em todos os sentidos. Diz-me onde é que tu sentiste. Não estou a dizer mais... mesmo todos. Todos mesmo. Estou a dizer esses todos, sim. Desde porque achavam que eu tinha alguns seguidores que já era alguma coisa e aproximavam-se só. E dava para ver. O problema é que as pessoas já não nem conseguem escondem, disfarçar, já nem chegam a esse ridículo. E quase como, e tu não me deixas aparecer na rede. Calma, a minha rede social ainda é minha, ainda decido o que é que eu partilho ou não partilho. Mas tu não partilhas nada. Olha, partilha aquilo que eu acho que eu quero. Agora, se é melhor ou não, mas via-se que era quase... Com o objetivo de aparecer. Parte financeira também, por acharem que se calhar que por ter ganho um prémio, que alguma coisa... Que já eras milionário, que já era milionário assim. E que poderiam ter algum benefício por isso, por serem bonitas fisicamente, que me iam conquistar e que íamos por essa via também. Por isso é que a parte da castidade é tão interessante, porque por mais bonita e atraente que seja e que se esteja a oferecer, porque a palavra certa é oferecer. É, mesmo mulheres casadas a fazerem stories com o marido ao lado e a mandarem mensagens e fotos, e
e entre outras amizades também que eu fui vendo que se foram perdendo, portanto, em todos os aspectos. Tu concordas comigo? Hoje em dia está muito banalizado e está muito vulgar a situação de relação. É tudo um show-off. Tu vês todos na praia, todos muito bonitinhos e todos mãozinhas e beijinhos e na realidade acaba por não ser nada disso, porque na primeira oportunidade estão a olhar do lado. E nada contra, porque temos muitas culturas em que Claro. as pessoas podem ter mais do que um homem ou ter mais do que uma mulher. Eu não sou a favor nem contra, não é isso que eu estou a dizer. Cada um é que sabe e há pessoas que têm relações liberais. Claro. Há que saber distinguir essas situações. E que as duas pessoas saibam. E que as duas pessoas aceitem. sabem, exatamente. Portanto, isso é normal, eu não vejo nada e nós sabemos, e eu própria conheço alguns casamentos que são só de conveniência, cada um tem o seu namorado. Estão casados no papel, mas na realidade já têm uma vida à parte. Por vezes há outras situações que possam levar a isso, mas isso são situações consensuais e que as pessoas sabem e conhecem. Mas estou a dizer mesmo, principalmente nos nossos jovens, hoje em dia. Eu falo nos jovens porque eu já estou numa faixa etária dos 45. Eu quando falo mais dos 20 aos 30, digamos assim. Nota-se que uma banalização, um bocado de relações e de desprovidos de sentimentos. É só um show-off de fazer de conta que tem um namorado ou que tem um marido, mas depois sentes também isso? Ou sou eu que sou de uma geração diferente e que tenho essa sensação de ver que é tudo muito cor-de-rosa e na realidade a vida não é assim? É tal e qual como estás a dizer, e principalmente por causa das redes sociais também. Parece que temos a necessidade de expor que somos uma coisa e quando na realidade temos outros interesses. Então, mas se temos outros interesses, Jesus uma. Ou partilhamos esses interesses, porque há de haver outras pessoas que se identifiquem Exatamente. e alguém que vai criticar, mas também o problema dessa pessoa é que critique. Ou então resumem-se ao sigilo, não é? Porque têm direito a fazer o que quiserem, Exatamente. mas olha, também não julgo, porque mesmo quem quer guardar. Há casamentos, por exemplo, de pessoas que são homossexuais e que são gay e que mantêm um casamento de fachada com uma mulher. E eu sei porque tenho amigos gays que me vão contando: olha, este Eu também, está há eu por 10 anos acaso com também uma, tenho. está há Eu 10 por anos com uma acaso mulher e eu também. estava-me a apaixonar por ele e de repente descubro que ele tem mulher há 10 anos. E essa fachada também é complicada porque as pessoas também se calhar queriam se abrir, mas têm o Tem estigma. medo, tem o Têm estigma da medo. nossa sociedade. E, Que ainda portanto, não também não aceita. podemos julgar. Estão a atravessar uma fase que é complicada. Se calhar que vão sofrer os dois. A própria mulher, ele também vai Exato. sofrer. É sempre uma coisa Eu vou complicada. voltar um bocadinho atrás. Esta ilusão do show-off e das pessoas quererem aparecer e mostrarem uma coisa que não são. Isto vai de encontro um bocado à responsabilidade afetiva. Ainda há pouco tempo falámos de uma situação que nós conhecemos em comum. Tu privaste, eu não, mas soube da sucedida. Achas que devia haver um bocadinho mais consciência por parte das pessoas ao fazerem certas postagens, iludirem? E quando falo em postagens, não só em postagens. Mesmo alguns empresários, e sei que isto vai ser polémico o que eu vou dizer, acabam por iludir algumas pessoas que vão ganhar milhões quando a coisa não é bem assim. E as pessoas acabam por entrar numa depressão, e numa depressão que muitas vezes pode levar a situações fatais. O que é que tu achas sobre isto? Que a responsabilidade, não podemos só pôr a responsabilidade na vítima, porque muitas das vezes eu falo por mim, eu entrei neste mundo um pouco mais mediático, mas sem experiência nenhuma, não há nenhum curso, não há nenhuma formação, nós saímos de um programa, adeus, até São amanhã, lançados aos leões. e desenrasca-te, Exato. vamos ser enganados por pessoas que dizem que nos vão ser nossos managers e que vão pôr-nos a ganhar dinheiro e afinal nem se sustentam eles, só nos querem roubar um bocadito e vêm ao próximo. Bem, são tudo coisas que vai sempre haver eu acho que essas pessoas, quando nos estão a querer enganar, nem sequer têm noção da responsabilidade que têm, que estão às vezes a enganar pessoas jovens que não têm, que estão a deixar-se iludir só por dinheiro. Muitas vezes é por dinheiro e outras É fama. vezes essa Eu tal conheço fama. algumas pessoas e às vezes deixa-me triste que se iludem com algumas coisas e por mais. E eu já aprendi uma coisa e ao longo dos anos cada vez mais tenho essa noção. Nós não podemos impedir que as pessoas sofram ou impedir que elas deem um passo de maldade. Nós temos que bater com a cabeça e deixar bater com a cabeça. Mas de facto, eu às vezes fico a pensar: o que é que as pessoas acham com ganhar com a fama? Isto é um caminho sem retorno. Pois é. E principalmente também a forma como tu a obtens, porque há muitas pessoas que lá está, por exemplo, por fins monetários, não se importam de ir por uma estratégia, por um caminho que sabem que toda a gente vai falar deles mesmo mal, mas eles continuam a ir enganando sempre uma outra pessoa que ainda não os conhece. Mas lá está, no final das contas,
eles que esquecem-se fica? de uma coisa, vai ficar tudo aqui, enganaram aquela gente toda, se calhar destruíram vidas de pessoas que foram inocentes ao ponto de deixar-se iludir por uma mentira, que às vezes as mentiras são tão bem contadas que nós Não, eu acreditamos. acho que às vezes nem as mentiras estão bem contadas. Eu acho que tem um show-off tão grande. E porque é A, B, porque é C, porque é não sei o quê. Eu tenho uma opinião muito própria e sou às vezes um bocadinho criticada ou chamada de rudimentar, porque eu sou aquela pessoa, e peço desculpa aquilo que eu vou dizer, eu não me importo se tu és figura pública, entendes? Eu não preciso, eu preciso é de um bom staff para trabalhar e para me acompanhar. Se eu tiver uma figura pública, ótimo, que vai acrescentar, mas que me venha acrescentar. Entendes? Acho que isso que é o mais importante e eu não consigo perceber como é que as pessoas ainda se iludem com certas e determinadas situações em pleno século XXI. Acho que hoje em dia é estranho as pessoas terem essa ilusão. O que é que tu achas sobre isso? Eu acho que nós iludimos porque as histórias às vezes são tão bem contadas que nós pensamos a probabilidade dessa pessoa estar a mentir e de ser apanhada e ser exposta é tão baixa, bem, deixa lá ver e acreditar. Eu acho que é um bocado por aí, só que eu próprio já caí em coisas. E tu vais-me... Quem nunca? Eu acho que, Eu já olha, caí em coisas. eu própria já caí E imensas eu só vezes penso e assim, hoje em dia sou um bocadinho mais calculista. Como? Se estavas escarrapachado. Eu penso exatamente o mesmo, mas sabes o que é? Eu acho que nós fazemos uma expectativa porque não somos capazes de cometer aquela Aquilo. atrocidade. Exato. Então achamos que as pessoas são como nós, que têm a mesma essência e que não vão ser capazes de nos enganar ou de nos usarem só para te benefício destruir próprio. por E para te completo, destruir. Eu também independentemente já do tive essas benefício. situações, já tive quem o tentasse. E repara, eu percebo que tu tens um interesse em mim, eu tenho um interesse em ti, ok, perfeito, vamos juntar as nossas forças e vamos fazer alguma coisa. O que eu não entendo é como é que as pessoas se esquecem tão rápido daquilo que nós fazemos por elas, ou por outra, ou são capazes de fazer certas situações para te calcar ou para te destruir. Porquê é que tu achas que isso acontece hoje em dia? Pela facilidade que, ok, se fizerem muitas asneiras e calcaram-te aqui e eventualmente tiverem a repercussão negativa disso, mudam de cidade, é a facilidade com que mudam de sítio, mudam de vida, então a responsabilidade deixa de existir. E se a responsabilidade deixa de existir, também não é nada criminalizado. Nós hoje podemos posso destruir, levar-te ao ponto em Que não és que lesado. não Não sou és lesado, lesado. posso destruir psicologicamente e para tu provares que eu destruí, ainda tens que gastar dinheiro em Sim, advogados, ainda ainda acaba por posso pôr ser um eu a mais processo. lesada porque eu é que sou vista como maluca e não tu. Pronto. Isto também tem a ver com a capacidade de manipulação da pessoa. Diz-me uma coisa, hoje em dia, se pudesses mudar alguma coisa, o que é que tu mudavas? Em mim ou no mundo? Olha, no mundo, tornaria as mentiras puníveis. Ou seja, não castigava a pessoa, mas encaminhava para outra cidade em que ali todos falavam a mesma língua. E quem seria mais rígido nessas coisas? E quando digo mentirinhas, até vou às mentiras mais pequeninas. És um Porque bocadinho picuinhas. sou. Uma coisa é proteger a sua privacidade. Tu tens Sim. direito à tua privacidade e eu posso fazer uma pergunta mais descabida e tu tens o direito de me dar Não, de não te responder, ou dar-te um obviamente. baile, por exemplo, já É a foste à Lua. privacidade. Já fui à Lua. Como quem diz, desampara uma loja. Exato. Não tens nada de que saber essas informações. Outra coisa é, oh Mia, olha, vem tratar este negócio comigo, começa a dar-te muitas ideias que são falsas para te conseguir manipular e enganar e depois sim, enganar-te, dar-te um chute no rabo, como se costuma dizer. Aí sim, seria convidado, olha, vais ali para outra cidadezinha e pelo menos nesta já não voltas a enganar mais ninguém. E aí íamos segregando de forma natural, porque também não estamos a castigar ninguém, só estamos a dizer, olha, vais pastar para o outro lado, porque aqui o pasto, o feno é diferente. E acho que solucionaria muita coisa. Olha, políticos, tínhamos poucos. Pois tínhamos, ou quase tínhamos. Mas isso a culpa também não é deles. Tem Pois outras não, coisas pois por trás. Olha, vou-te fazer aqui um desafio engraçado de perguntas rápidas para terminarmos o nosso podcast. Desde já, muito obrigada por teres aceito É um ser gosto. o meu primeiro convidado. Deixou-me muito feliz. Acho que fazia sentido ser contigo, não só pela forma como nos conhecemos e pela amizade que fomos desenvolvendo, e não estou a falar só de questões profissionais, mas de amizade. Preto ou branco? Branco. Sexo ou amor? Amor. Se fosses um objeto, qual era? Uma faca. Porquê? Não sei. Lembrei-me agora de barrar o pão com manteiga Isso porque é estou com fome. fome. E acho que foi isso. Foi assim uma resposta mais... Se casasses hoje novamente, que já conhecias a Carla, como é que seria o teu casamento de sonho?
numa praia paradisíaca, com aquelas vestes brancas, muito simples e com família e amigos. Bem, agora vou-te deixar embaraçado. Usas boxers ou slips ou não usas nada? Boxers. Eu já sabia, gente, mas era só para deixar aquela pimentinha ali. Olha, Diogo, muito obrigada por tudo. Olha, Foi queres saber uma? fantástico. Desculpa interromper-te. E Diz-me. durmo com 5 almofadas, que é o pesadelo da minha mulher. Dormes com 5 É almofadas, verdade. como assim? Por isso é que eu agora tenho uma cama de 2 metros por 2, que é para poder dormir à vontade e a minha mulher não se queixar das almofadas, para Ai, ficar confortável. coitadinha. Bem, eu ainda não posso falar que também durmo com mais do que uma, mas 5 E é um boxers só, bocadinho. pronto. Pronto. Olha, foi um prazer dividir a cadeira contigo, dividir o palco, como se costuma dizer. Fez sentido para mim ter sido tudo primeiro. Quero agradecer também ao Dom Lobo, que nos abre sempre as portas, como é óbvio. Sem Estás cansar. lindíssimo, maravilhoso, vestido por É eles. verdade. Quero agradecer a Georgina Vieira, estou vestida por Georgina Vieira. Quero agradecer também JP Joias Portugal. Quero agradecer também à Zélia, que foi ela que também me colocou as pulseiras e os brincos maravilhosos. E quero agradecer a toda esta equipa fantástica, desde o videomaker, desde o fotógrafo, todos aqueles, a nossa Paula, que foi quem teve a tratar do nosso look. Quero agradecer a todas as pessoas que se entregam de coração para que os projetos deem certo. E, acima de tudo, muito, muito obrigada a ti, Diogo. Obrigado de coração e muito sucesso. Para nós.